Olá, amigo assinante, estamos iniciando nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje um convidado muito especial, Wilson da Cunha Viana. Ele é executivo na área de recursos humanos, reside em nossa cidade, casado, pai de um filho e atualmente é coordenador de recursos humanos de 11 unidades do grupo Soluções Uzi Minas. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, Marchiori. É um prazer tê-lo com a gente aqui no nosso programa. Prazer é meu. Wilson, você foi aluno do Senai, né? Dos bancos do Senai, essa escola tão maravilhosa. Conta um pouquinho essa experiência como aluno e que isso repercutiu na sua vida. Tá. Bom, fui aluno do Senai na década de 90, Senai Guarulhos, e vivi no Senai 2 anos e meio. Então foram 2 anos aí fantásticos na minha vida, aprendi muita coisa mesmo. Quem estudou no Senai nessa época sabe do que eu estou falando. Além do curso de aprendizagem, eu fiz tornearia e ajustagem. Tinha aulas de física, matemática, português, química, educação física. Então era muito bacana. Eu passava o dia no Senai. Era integral aquela época, Era integral, né? Era integral. Tomava banho lá, almoçava lá e à noite ia para os estudos em uma outra escola completar o ensino médio. Então foi espetacular o Senai, não tenho nem palavras para falar. O Senai, como ele disse, eu sou fã também do Senai, acho que é uma escola realmente de referência, não só no Brasil como no exterior, mas ele não só instrui a pessoa, não qualifica, ele forma realmente cidadãos, né? Sim, forma pessoas para a vida, né? No Senai, além de toda a aprendizagem profissional que eu tive, a aprendizagem para viver em sociedade foi magnífica. Então ele forma tanto homens quanto mulheres, né? Sim, hoje bastante. Hoje bastante mulheres. Na minha época, quando eu entrei, só tinha uma mulher, por incrível que pareça, e era na área de elétrica, eu fiz mecânica, mas hoje tem muitas mulheres, inclusive na área de mecânica, fazendo tornearia, ajustagem. Isso é muito bacana. Bacana. Mas aí o teu objetivo de vida você não sabia ainda, ou talvez soubesse, mas não tinha ainda essa certeza, não era bem essa de ser um industriário, né? Mas sim o RH. Como é que foi essa aproximação a esse segmento, né, da sociedade tão importante? Na verdade, eu venho de uma família muito humilde, muito simples. Então, meus pais nunca foram impositivos no que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Eles apenas orientaram para que eu sempre estudasse. E sempre gostei muito de estudar e entrei no Senai falei, bom, vou aprender mais coisas no Senai. E foi o que realmente aconteceu. Saindo do Senai, eu fui trabalhar em fábricas, trabalhei em chão de fábrica, trabalhei em torno, fresa, retífica, e eu percebi que eu não tinha aquela paixão por trabalhar em máquinas. Não que eu não respeitasse, muito pelo contrário. Sim. Era a minha vida e era muito interessante na época, mas eu não tinha um sentimento muito forte por isso. Então, depois de um tempo, saí de fábrica, fui trabalhar em controle de qualidade, PCAC, e acabei indo dar aula. Dei aula de informática nessa época. E saí da empresa e fui dar aula de informática. Nesse momento, eu percebi que a minha relação com as pessoas era muito bacana. Eu comecei a gostar disso, comecei a gostar de ter relações com as pessoas. E recursos humanos é isso. Como o nome diz, recursos humanos. Então, o homem como recurso. E acabei iniciando um estágio na área de RH e foi onde me apaixonei por isso, larguei por um tempo as aulas e fui viver essa vida de recursos humanos meio maluca. Isso que ano foi? Isso foi, não tem muito tempo. Não tem muito tempo, sim, há 10 anos atrás, mais ou menos. Bacana. E aí você foi contratado pelo Grupo Uzi Minas. Como é que foi essa aproximação e a contratação? Na época, quando eu comecei a trabalhar em recursos humanos, já era na Uzi Minas, só que na antiga empresa chamada Rio Negro. Iniciei lá em 2004 como estagiário e depois fui efetivado como auxiliar administrativo. E eu tive a oportunidade de passar por todos os subsistemas de recursos humanos. Os subsistemas, digamos que são sub-áreas. Então, recursos humanos é dividido em várias áreas. Área de benefício, área de remuneração, área de treinamento, área de administração de pessoal. Tive a oportunidade de circular por essas áreas, só não recrutei e selecionei pessoas, até porque, para aplicação de teste, você precisa ser uma psicóloga ou um psicólogo com CRP. Nas outras áreas, eu passei por todas. Então, cada vez mais, eu fui me apaixonando por recursos humanos. E depois, de lá para cá, não larguei mais, não consegui. Bacana. E a Uzi Minas é um grupo fantástico, tem vários segmentos, atua realmente muito forte no país. O que tem como desafio hoje dentro do grupo?
Bom, a Usiminas hoje ela enfrenta vários desafios, né? Eu acredito que hoje o principal desafio é fazer mais com menos. O aço, a Usiminas, para quem não conhece, ela trabalha com aço. Então, o aço é o produto dela. Então, hoje o aço ele é um produto globalizado. Então, cada vez mais, principalmente a China, tem entrado muito no nosso país, comercializando e vendendo aço. Então, a Usiminas hoje ela tem um grande desafio que é se reinventar. Reduzir custos, fazer mais com menos, capacitar, desenvolver cada vez mais as pessoas e melhorar o ritmo de trabalho dela. Hoje, o Grupo Usiminas tem aproximadamente 25 mil empregados, espalhados aí pelo nosso país. Então, essa reinvenção é o maior complicômetro, digamos assim, entre aspas, para a Usiminas hoje na atualidade. Bacana. Você, como eu disse no começo, você coordena a união de novas empresas adquiridas pelo grupo, né? Sim. E cada empresa tem uma diversidade muito grande de processo administrativo, de rotinas. Como é que você consegue, né, conciliar essas coisas e estabelecer o padrão Usiminas? Bom, uma mudança cultural não é fácil, não é fácil. Quando se inicia essa mudança, a Usiminas ela passou por fortes mudanças culturais, com consolidação de várias empresas, e eu vivenciei isso passando uma consolidação de 6 empresas. Então eram 6 culturas diferentes, 6 histórias diferentes. É um processo extremamente complexo. É como se você pegasse uma latinha de refrigerante, amassasse e depois tivesse que voltar ela a um novo formato. Então, é um processo que muitas vezes é doloroso, mas é um processo necessário. E, como eu disse, ele leva anos. Não é algo que você faz em 1 ano, 2 anos. Verdade. Alguns estudiosos dizem que ele leva de 4 a 7, 8 anos para se consolidar. Que é uma questão cultural, né? É uma questão cultural. Não adianta você simplesmente mudar a fachada da empresa e falar, essa empresa deixou de ser empresa X, passou a ser Usiminas. Não é tão simples assim. A história ainda está enraizada nos próprios empregados. Ele ainda guarda isso, ele guarda a época da antiga empresa. Então, o choque cultural ele é forte, mas é um caminho sem volta. Você tem que iniciar e aos pouquinhos ir fazendo essa nova construção. E acaba fazendo comparações, né? Não, mas antes era melhor assim, era diferente e tal. Sim. E essas comparações acabam criando resistências, né? Sim, sim. O ser humano ele já é um indivíduo que ele é resistente por natureza. É verdade. Quando você fala mudança, a pessoa ela já coloca o pé atrás. Mudança, as pessoas não gostam de mudar. As pessoas, muitas vezes, acabam sendo cômodo e é imperceptível. Não estou falando que as pessoas são acomodadas de propósito, não. É imperceptível. Então, quando você fala mudança, a pessoa já não sei, então ela já cria uma resistência, já cria uma barreira. Se ela falar, eu vou ter que mudar de casa, eu não queria, tenho os filhos, tenho esposa, como é que eu vou fazer? Então, a empresa e os recursos humanos ele tem um papel crucial que é de ser um facilitador nesse momento. Ele tem que ajudar o indivíduo a enxergar que a mudança ela é boa. A mudança é boa. E a mudança, por incrível que pareça, é a única certeza que nós temos. Sim. Que vai mudar. Sim. Daqui a 5 minutos já passou, vai ser uma outra história. É outra realidade. Né? A mudança é constante. Então, se nós fizermos uma análise das nossas vidas, nós vamos notar que nós crescemos, em determinado momento casamos, em determinado momento temos filhos. Mudanças frequentes. A mudança é frequente, não tem jeito. Você falou que a Usiminas, a base dela é o aço, mas o que ela atua em que áreas? A Usiminas hoje ela atua num segmento desde a extração do minério, ela tem uma mineradora, passa pela usina, onde faz a matéria-prima aço, composto pelo minério, e vai para a distribuição do aço. Então, toda a cadeia Usiminas hoje ela está presente. Então, ela está presente em portos, nessa logística. Ela está presente também em bens de capital, construção de pontes, construção de prédios, em estruturas de aço. Então, ela detém toda essa cadeia produtiva do aço. Mas o negócio Usiminas é a matéria-prima aço. A mineradora ela comprou para aumentar o market dela, o market share, aumentar o mercado. E hoje o minério, por incrível que pareça, ele tem uma rentabilidade muito maior do que o aço em si. A margem do minério é muito maior. Bacana. No teu departamento especificamente, você tem projetos novos para o grupo? Bom, recursos humanos sempre tem projetos. Eu acho que isso é o bacana da área de recursos humanos, isso que dá a mobilidade, isso que dá o tom.
Então, essa questão de reinvenção, sempre nós vamos ter projetos, porque o mercado de trabalho já não é mais como antigamente. Né? Antigamente, se o empregado não estava satisfeito, o líder falava, você não está satisfeito, pode ir embora que nós achamos outro. Agora não está tão simples assim. Então, recursos humanos cada vez mais tem que reter as pessoas, atrair e reter as pessoas. Talentos, né? Os talentos, principalmente. Então, esse é um grande projeto. Esse é um grande projeto. Hoje a Uzi Minas ela tem um programa chamado Avançar, que ela identificou nesse público de 25 mil pessoas, quem são os considerados talentos naquele momento. E ela encontrou, hoje nós temos aproximadamente 130 pessoas dentro de 25 mil, que estão sendo conduzidas por um processo diferenciado de retenção, até mesmo de desenvolvimento acelerado. Então, essas 130 pessoas, hoje, elas têm uma possibilidade muito maior e uma visibilidade também muito maior. É almoço com o presidente da Uzi Minas, é almoço com vice-presidentes, coach, é um PDI diferenciado. Então, hoje, esse é um projeto grande que a área de recursos humanos tem puxado. Bacana. Eu tenho visto, como observador apenas, que antigamente a questão ter um MBA, ter um curso de especialização lá fora, isso tinha uma importância muito grande. Continua tendo uma importância. Mas a questão do relacionamento entre as pessoas, ou seja, a pessoa ter esse poder de agregar, é realmente um fator preponderante hoje em dia nas empresas, né? Sim, sim. Nós brincamos em recursos humanos, até brinco com os meus colegas, quando você vai para uma entrevista de emprego, você tem que mostrar que você é bom tecnicamente. Então, você vai perante o recrutador ou perante o seu futuro líder e você vai mostrar que você entende do negócio, que você sabe fazer. Feito isso, você foi aprovado, entrou na empresa, e depois o que vai manter você na empresa é o seu relacionamento. Bacana. Você não precisa mais mostrar a sua técnica. Agora, se você tem um relacionamento bom, isso faz com que você permaneça. Não estou dizendo que a técnica é esquecida, não. Mas ela já não é mais o diferencial. O seu relacionamento e a forma que você conduz os processos, esse acaba sendo o diferencial. Bacana. Você foi professor universitário, na época da sua vida, sim. né? Como foi essa experiência? Bom, eu gosto de estudar, esse é o primeiro ponto. E eu gosto de ajudar as pessoas também, por incrível que pareça. Então, dar aulas para mim sempre foi algo fantástico, porque era uma forma de eu retribuir com o mundo que o mundo tem me dado, ajudando o próximo. Então, isso era muito interessante, muito interessante. Então, eu fui professor por algum tempo na Universidade de Guarulhos, na UNG, e ser professor é algo fantástico, porque além de você ajudar o próximo, você aprende muitas coisas. Claro. Então, para você estar à frente, troca, né? É uma troca. Para você estar à frente de uma turma, primeiro você tem que dominar a matéria, e não tem jeito, vai surgir uma pergunta ou outra que você não tem o domínio, e não é demérito nenhum você falar, olha, eu não tenho a resposta agora, mas na próxima aula vamos voltar a esse assunto e a gente conversa. Porque não existe ninguém que saiba tudo. Pode até ter algum professor, não estou falando que é o caso, que pode dar uma resposta que não é uma resposta mais coerente. Mas o ideal é realmente, se não sabe, ter humildade e falar, olha, na próxima aula você vai ter essa resposta. Bacana. Wilson, vamos dar um pequeno intervalo, temos o segundo bloco ainda com o nosso convidado de hoje, o Wilson da Cunha Viana, contando um pouquinho mais da sua trajetória profissional, empresarial e também outros assuntos que eu tenho certeza vai te agradar. Até lá.